Os herbívoros são o quê? São aqueles... Os herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas, tá? Os carnívoros se alimentam dos herbívoros, que se alimentam de carne, se alimentam de outros animais, né? E os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de animais quanto de plantas, né? Um exemplo que eu tenho mesmo aí somos nós seres humanos. Tem outros animais que se alimentam de plantas e se alimentam de carne? Sim, tem, né? Então, assim, isso eu tenho que a minha cadeia alimentar. Então, vamos lá, um exemplo de cadeia alimentar. Eu posso ter uma planta, um capim, um milho, uma verdura, algum vegetal, né? E aí, assim, eu tenho uma cenoura, vamos lá, né? Então, assim, eu tenho uma cenoura. Quem se alimenta dessa cenoura? Eu tenho o coelho. Então, eu tenho o meu produtor, que é a cenoura, eu tenho o coelho, que é o meu consumidor primário, tá? Por quê? Porque o consumidor primário, né, ele vai fazer o quê? Ele vai se alimentar do produtor. E aí, quem será o meu consumidor secundário, né, que vai se alimentar do consumidor primário, do coelho, né? Então aí eu posso colocar em questão que eu tenho vamos dizer, um ser humano, né? Por exemplo. Professora, mas ser humano não come carne de coelho? Come, tem pessoas que comem carne de caça. Então aí eu tenho o quê? A minha cadeia alimentar eu vou ter o consumidor primário e o consumidor secundário. Então eu tenho os produtores, eu tenho que é a cenoura, né? Aí eu tenho o consumidor primário, que é o coelho, e o consumidor secundário, que é quem? O homem, o ser humano, tá? E aí, para fechar esse ciclo da cadeia alimentar, nós temos os decompositores, que são fungos e bactérias, que vai decompor o quê? A matéria orgânica morta, tá? Professora, depois que a gente morre não fica só os ossos? Quem fez a decomposição dos ossos dentro, né, quando a gente é enterrado? É as bactérias e os fungos, que vai devolver, de uma certa forma, né, os nutrientes para onde? Para o solo. E aí volta novamente, né, as plantas produzir, né, o seu alimento. Então, aí ela vai retirar sais minerais, vai tirar a água. Então, é um ciclo que ele não para, tá? Dúvidas até aqui? E aí, quando eu falo de teia alimentar, é um conjunto de várias cadeias diferentes. Então, eu parto de um princípio de um produtor que ele vai conseguir fazer 3, 4, 5 cadeias diferentes. Então, eu posso ter ali um produtor que é um capim, e aí nesse capim eu posso ter um coelho que vai se alimentar ali, eu posso ter um grilo que vai se alimentar ali, né? Então, assim, eu só coloquei esses dois exemplos diferentes, mas aí dentro disso, o que que acontece? Na minha primeira cadeia, então eu vou ter o capim, eu vou ter o coelho, eu vou ter o ser humano. Na minha segunda cadeia, eu vou ter o capim, eu vou ter o gafanhoto, eu vou ter um sapo, vou ter uma cobra, vou ter um gavião, entendeu? Então, assim, isso é o quê? É uma escala que eu tenho também de consumidores. Tudo partindo de um único princípio. Dentro dessas duas cadeias, eu posso ter o quê? Eu posso ter simplesmente assim, o coelho que comeu o capim, né? Aí vem a cobra que comeu o coelho, né? E o gavião que comeu o coelho, tá? Então, assim, tudo isso é o quê? É uma teia alimentar. Na nossa aulazinha online, eu vou fazer o desenho da teia no quadro, né? Para vocês visualizarem melhor. Mas eu já desenhei isso para vocês também no quadro, vocês têm isso no caderno também, que dá pra gente dar uma revisada, tá? Tranquilos até aqui? Beijos. Daqui a pouco eu volto para a gente poder falar sobre crosta terrestre e sobre manto núcleo, que são o quê? As camadas da Terra, tá?